começando mais um estudo de hoje, de sexta-feira. Nós vamos estudar o nosso livro Fonte Viva. O texto de hoje é o número 34, guardemos o cuidado. E Emmanuel nos traz uma pequena passagem de uma carta enviada por Paulo de Tarso a Tito, que era um dos seus companheiros de divulgação do Evangelho na região da Grécia. E eu vou ler para vocês aqui esse primeiro capítulo todo, porque ele é bem interessante, porque dá para a gente ter uma ideia do contexto dessa informação, e aí a gente conseguirá aprofundar um pouco mais o nosso entendimento. Então a carta diz assim para nós: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos, dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pudesses pôr em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido e mulher que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, não iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo e temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, os quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando que não convém por torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Esse testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé, não dando ouvido às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento de consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes, e reprovados para toda boa obra. Essa carta, bom dia pessoal que chegou, essa carta enviada a Tito por Paulo, ele falava exatamente do cuidado em selecionar aqueles que seriam os representantes do Evangelho, que fariam a divulgação, para que não pegasse qualquer pessoa que tivesse comportamentos que pudessem de alguma forma manchar a autenticidade dessa mensagem, né, de amor, de verdade, de equilíbrio para todas as pessoas. E aqui então ele comentava, né, que é preciso que seja alguém que fosse, por exemplo, um homem casado, uma pessoa casada, com uma família estruturada, que tivesse filhos fiéis, que não tivesse nenhum tipo de acusação, que tivesse um nome, né, um nome respeitável, porque, como a gente sempre sabe, né, você fala, nós somos os representantes, principalmente, daquilo que nós acreditamos, principalmente pelas ações, pelas atitudes, e não simplesmente uma outra pessoa, né, que fosse, por exemplo, como ele coloca para nós aqui, né, dispenseiro da casa de Deus, quer dizer, utilizasse os recursos, as riquezas da casa de Deus para os seus próprios interesses, que não fosse soberbo, que não fosse dado ao vinho, como é colocado aqui, nem espancador, nem cobiçoso, nem cobiçoso de torpe ganância. Então ele traz aqui uma descrição, né, de algumas das imperfeições morais que não devem ter esses representantes. Mas ele coloca exatamente o contrário, que fosse uma pessoa que tivesse uma família bem estruturada,
mas dado a hospitalidade, que fosse amigo do bem, que fosse moderado, justo, santo, temperante, né, desse temperamento que se fala do equilíbrio das palavras, das atitudes. E é interessante que ele diz assim também, né, que retendo firme a fiel palavra, como é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, ou seja, quando eu tiver que repreender alguém e utilizar o ensinamento do Evangelho, né, que te fizesse isso com autoridade, como para convencer os contradizentes, aquela pessoa que fosse estudada, conhecedora dos princípios do Evangelho, para que pudesse esclarecer e tudo mais. Então ele traz para nós aqui características de pessoas que fossem ali os presbíteros, aqueles que seriam responsáveis em acolher as pessoas em nome desse Evangelho. E aqui ele coloca, né, porque teve um profeta que disse, né, que os cretenses, Creta, a gente lembra uma cidade da Grécia, que os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Então o profeta disse isso para aquelas pessoas. E esse testemunho que ele deu, né, foi um testemunho verdadeiro, com essas palavras, com essas agressões. E ele diz para nós assim: portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé, não dando ouvido às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. E aqui é o ponto principal desse nosso estudo de hoje. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. E Emmanuel nos traz, bom dia pessoal, Emmanuel nos traz aqui uma mensagem a respeito do nosso ponto de vista sobre tudo aquilo que diz respeito ao mundo à nossa volta, às pessoas à nossa volta, de acordo com as nossas preferências, de acordo com as nossas tendências. Ele lembra que tudo começa dentro dos valores que nós alimentamos dentro de nós. É como se nós tivéssemos óculos para ver o mundo, e cada óculos tivesse ali uma lente com uma determinada qualidade, que fosse capaz de ver apenas aquilo que para ela é interessante, para ela é importante. Só que ela vai dar importância para aquilo que a satisfaz. E quando a gente começa a olhar para o mundo como o nosso, um mundo de provas e expiações, onde nós enfrentamos dificuldades o tempo todo, onde nós temos que as maiores dificuldades, muito mais do que as dificuldades, por exemplo, materiais, de saúde que nós enfrentamos, são as dificuldades de relacionamento. Esse é o maior desafio que nós podemos enfrentar na nossa vida. E esse é um grande desafio porque cada pessoa tem ali os seus próprios valores, o seu temperamento, a sua forma de agir, a sua forma de pensar, e nem sempre a forma como aquela pessoa se comporta, é para nós agradável. Então nós começamos a enfrentar, né, esses conflitos de relacionamento porque nós não somos compreendidos, ou nós não somos capazes de compreender, porque nós não aceitamos pela intolerância, pela nossa impaciência, e da mesma forma também não somos aceitos pela intolerância e pela impaciência dos outros. E aí a gente começa a perceber, né, que dentro de casa, no ambiente de trabalho, no ambiente social onde a gente vive, né, esses conflitos são muito comuns. Então, como se não bastasse, como a gente sempre fala, né? Eu tenho um problema de saúde, ou eu tenho um problema por causa de uma questão financeira, como se não bastassem esses problemas, eu ainda tenho que lidar com essa pessoa. Eu ainda tenho que passar por esse problema e tudo mais. Então a gente vê que nós, na verdade, criamos situações constrangedoras porque nós temos ainda essa personalidade difícil. Todos nós temos, sem exceção. Se por acaso nós tivéssemos um equilíbrio nos nossos pensamentos, nas nossas ideias, nas nossas ações, nós teríamos alcançado um nível evolutivo mais elevado que seria compatível com espíritos dessa mesma natureza. Ou seja, encarnaríamos num mundo mais equilibrado, num mundo mais feliz, num mundo onde o amor prevalece, não o egoísmo, não as tendências que a gente tem. Então, na verdade, nós sempre temos aquele desejo. Eu gostaria de viver num mundo onde os espíritos fossem felizes. Mas aí a gente começa a se perguntar, mas eu tenho condições de fazer alguém feliz da forma como eu sou? Da forma como eu penso? Porque normalmente nós somos muito críticos em tudo, a gente critica as pessoas, critica as atitudes, quando a gente não gosta, torce para que o outro sofra algum tipo de constrangimento, isso é da nossa natureza. A gente chegou até a falar sobre isso essa semana. Basta a gente lembrar uma coisa simples: você assiste um programa na televisão, vê um programa policial, vê uma novela, vê um filme, vê um programa esportivo. A gente torce a favor de uns e contra outros. A gente torce a favor daqueles que nos agradam, que não são necessariamente unanimidades, e a gente torce contra aqueles que nos desagradam.
Então eu posso torcer para um time de futebol perder, mas tem alguém torcendo para ele ganhar. Tem alguém que torce para um personagem se dar bem num programa de televisão, e tem outro que torce para ele se dar mal. Então a gente fica o tempo todo escolhendo as nossas preferências, escolhendo o mundo que nós desejamos para nós, para a nossa própria felicidade. Ainda que isso provoque uma infelicidade nos outros. Esse egoísmo ainda existe dentro de nós. Então nós temos uma bagagem, uma carga moral que nos dá determinadas características. E naturalmente nós começamos a procurar no mundo pessoas ou situações que se assemelham a tudo isso que nós trazemos dentro de nós. Se eu sou uma pessoa, por exemplo, de bem com a vida, eu adoro tudo, adoro todos, tudo para mim está bonito. Se está chovendo porque a chuva é linda, se está frio porque o frio é delicioso, se está o sol é maravilhoso. Porque todo mundo faz, se eu por acaso estou no trânsito e alguém passa buzinando, me xingando, eu dou um sorriso, dou tchau para ele. Então, se eu estou de bem com a vida, eu vejo toda a parte bonita da vida. Porque isso faz parte da minha natureza. Mesmo que algumas pessoas muitas vezes sejam intolerantes, agressivas, isso não me afeta. Porque eu consegui construir dentro de mim aquele mundo ao qual eu pertenço e que eu cultivo. Agora, se por acaso eu tenho um mundo dentro de mim de insatisfação, de infelicidade, de agressividade, eu vou, de uma forma muito natural, atrair situações que vão me provocar cada vez mais esses elementos que tem dentro de mim. E não é porque eu vou atrair por uma questão mística, é porque eu vou ver no mundo exatamente aquilo que me importa, aquilo que me interessa e muitas vezes aquilo que me incomoda. A gente já falou sobre isso numa outra situação. É como se, eu sempre gosto de colocar isso porque isso é muito real. Imaginemos que nós fomos a uma festa, nós estamos numa festa, e cada um tem a sua profissão. E naturalmente a gente se torna especialista nessa profissão. Então vamos supor que eu seja um dentista, e eu vá a uma festa e tenho ali aquele grupo de amigos com quem eu converso. Eu instintivamente vou olhar para os dentes daquela pessoa para saber como é que ela está. Para saber, mesmo porque eu posso ser que eu não faça nada, eu vou ficar reparando nesse detalhe. Só que ao mesmo tempo que eu estou olhando para os dentes dela, tem alguém do meu lado que trabalha, por exemplo, com saúde e beleza, que trabalha com cabelos, por exemplo, que enquanto eu estou olhando para os dentes daquela pessoa, a pessoa do meu lado está olhando como é que está o corte do cabelo dela. Mas do outro lado nós temos alguém que trabalha com roupas. Numa loja, ou produz roupas, é um estilista, alguma coisa assim, ele vai começar a reparar, não nos dentes, não no cabelo, mas ele vai reparar na roupa daquela pessoa. Se por acaso ele é um fisioterapeuta, ele vai ficar olhando assim, será que o ombro dele está mais torto do que o outro? Será que ele está muito curvado? Será que a posição do pé dele é correta? Então a gente naturalmente é chamado para isso. Exato, Miriam, é inevitável, isso é uma tendência muito natural, porque nós somos assim. Para quem trabalha, por exemplo, eu trabalho com aulas, leciono e tudo mais. Você naturalmente, quando você conversa com a pessoa, você fica explorando o conhecimento dela quase que de uma forma inconsciente. Depois a gente fica assim, para de fazer isso que você não tem que ficar medindo o conhecimento dos outros. Porque da mesma forma que você mede, você é medido. Então a gente fica assim, para com isso. Fica reparando como as pessoas escrevem, fica reparando como as pessoas falam. Então todo mundo tem essa tendência natural a chamar, a perceber, pois é, ainda tá palpite, Pois é, mesmo que não pergunte, Você se importa se eu falar alguma coisa? Então a gente naturalmente tem essa tendência. Então esse lado intelectual, esse lado profissional, esse lado de gosto, ele também se reflete naquilo que nós trazemos de valores. Se eu sou uma pessoa egoísta, não existem pessoas que me incomodem mais do que as outras pessoas que são egoístas. Porque eu, sendo egoísta, não permito que alguém seja mais egoísta do que eu. Se eu sou vaidoso, eu não permito que ninguém se vista melhor ou se produza melhor do que eu. Se eu sou orgulhoso, eu não permito que ninguém seja melhor do que eu em qualquer circunstância, porque eu me acho especial. Se eu sou intelectualmente mais desenvolvido, eu não admito que alguém se aproxime de mim e queira mostrar mais conhecimento do que eu, porque eu sou o cara. Então a gente começa a fazer uma radiografia do mundo a partir do nosso ponto de vista, sustentado por esse conteúdo interior que nós temos. A gente vai então dia após dia criando essas características, desenvolvendo essas características em nós, e elas vão nos dando um panorama, nos colocando numa perspectiva de onde nós vamos medir o mundo a partir da nossa personalidade, das nossas características. E é exatamente aí que chama a atenção
Emmanuel para nós, quando ele nos diz assim que nós temos que ser vigilantes, porque não é a nossa medida, a medida correta de ver o mundo. Né? Não, tem a ver com tudo, né, Júnior? O orgulho, o egoísmo, a vaidade, que são esses elementos que são os mais comuns na nossa personalidade ainda, né, em desenvolvimento, essa personalidade, a gente pode dizer assim, infantil de modo geral. Então não tem nem mais um nem no outro, né? Nós temos um pouco de tudo. E é esse um pouco de tudo negativo que nos coloca nessa condição. Só que nós temos um pouco de tudo positivo também. Só que na verdade nós damos muito mais preferência para aquilo que é negativo, porque nós ainda estamos nessa fase do instinto, né? A gente lembra que existem 3 etapas de desenvolvimento. Nós temos a fase do instinto, a fase da razão, do intelecto, e depois nós temos a fase do sentimento. Nós estamos saindo agora da fase do instinto, começando a colocar o pé na fase da razão. E a gente começa a racionalizar as coisas, né? Por que eu estou fazendo isso? Eu não devo fazer isso. Porque isso é errado, porque eu não sou melhor de ninguém. Então a gente começa a ter uma compreensão melhor desses valores todos que nós estudamos, por exemplo, que são ensinamentos trazidos no Evangelho. Não o Evangelho no sentido de um livro sagrado, mas o Evangelho no sentido de um conteúdo moral trazido por Jesus, interpretado pelos apóstolos e tudo mais, que nos dá uma referência de como nós poderemos ser para alcançarmos a felicidade. Então hoje nós estamos começando a entender esses valores, a entender o que é o amor, o que é a fraternidade, o que é a caridade, o que é a tolerância, a paciência. Começo a compreender também o que é exatamente o egoísmo, o que é a vaidade, o que é o orgulho, o que é a agressividade, a crítica. Então nós estamos começando a compreender agora, mas o fato de nós começarmos a compreender não significa que nós tenhamos capacidade de colocar isso em prática. Por isso nós somos movidos ainda pelo instinto. É mais ou menos para quem tem animal de estimação, daqueles que são mais ranzinzas, de repente você coloca ali uma tigela de comida e você vai mexer na tigela para poder limpar alguma coisa e ele rosna para você. Nós somos assim. Se mexer na nossa tigela, e essa tigela é a tigela das nossas preferências, das nossas tendências e tudo mais, a gente rosna. Alguns mordem, outros rosnam, outros ficam só insatisfeitos. Mas de qualquer forma, todos nós fazemos isso. Todos nós temos esse comportamento de insatisfação quando alguém mexe na nossa tigela. E isso mostra claramente o quê? Que nós ainda somos movidos pelo instinto, embora não desejássemos ser assim. Né? Bom dia, Luiz. Bom dia, pessoa que chegou. Então a gente pensa assim, olha, eu queria ser diferente, eu queria ser como fulano, eu queria ser como a Madre Teresa, eu queria ser como Chico Xavier, como Gandhi, como qualquer outra pessoa de grande porte, mas eu ainda não consigo. E aí a gente já começa a reconhecer as dificuldades que nós temos, mas ainda assim nós alimentamos a vontade de alcançar esse estado de elevação, esse estado de sabedoria, esse estado moral. Então é uma luta constante que nós estamos travando, primeiro contra nós mesmos. Porque eu não tenho que me preocupar em combater o mundo. Porque, como eu falei para vocês, a gente vai observar o mundo a partir da nossa perspectiva. Mas quando eu começo a transformar a mim mesmo, eu já começo a ver o mundo de um modo diferente. É o mundo mais feliz, aqueles programas me incomodam. Eu já não fico mais vendo programa que só mostram desgraças, porque eu sei que o mundo não é só desgraça. O mundo tem muita coisa boa, então eu vou procurar algo que me coloque numa faixa de sintonia mais elevada, mais nobre. Mas ainda assim eu ainda tenho meus instintos, não tem como evitar tudo isso. É como se nós, já falamos sobre isso, nós pegássemos um programa que a gente vinha assistindo e na hora do clímax desse programa é a hora que o bicho está pegando. É a hora que a agressividade solta, em que a pessoa é desmascarada, em que o fulano é assassinado, que ele morre. Então a gente vibra com isso. É como se fôssemos naquela época dos antigos romanos, que ficavam ali nas arenas, vendo os leões devorando os cristãos, eles gritavam por isso. Os gladiadores, um cortando a cabeça do outro, e a gente gritava e vibrava e aplaudia, e aqueles eram os nossos heróis e coisa e tal. Então nós vivemos assim ainda. E para nós que já conseguimos pelo menos nos aproximar de uma forma mais íntima desses ensinamentos, desses valores, desse tipo de conduta, que nós temos ali tantos e tantos exemplos que chegam para nós, esses espíritas nobres que trabalham, que divulgam, esses grandes trabalhadores do bem que estão ali sempre próximos a nós, seja fisicamente, quando a gente tem o privilégio de conviver com eles, seja meio à distância, mas através da literatura, através das palestras, através dos filmes biográficos. Então a gente começa a ver, começa a dizer assim, poxa, que pessoa boa.
Eu quero ser como ela, eu quero me aproximar dela. E essa vontade que a gente tem, essa aproximação já é um avanço na nossa condição. Porque se nós olharmos o mundo hoje, esse mundo de mais de 7 bilhões de pessoas, a maioria, a grande maioria das pessoas é completamente indiferente a esse tipo de mudança. É aquela história, eu quero me dar bem, eu quero que a minha vida seja agradável, eu quero que a minha vida seja isso, e cada um por si. E a gente coloca Deus no meio disso. É cada um por si, Deus para todos. Como se Deus criasse lei que privilegiasse os egoístas, aqueles que querem se desenvolver sozinhos às custas dos outros. Então a gente começa a se aproximar, começa a ter uma compreensão, e o nosso mundo começa a mudar, porque a gente começa a ser mais tolerante. A gente começa a ver as pessoas, poxa vida, aquela pessoa errou, mas ela errou porque é ignorante. E infelizmente ela vai sofrer por isso. O outro acredita numa outra religião, isso é bom para ele, porque é a crença que ele tem. O outro tem um trabalho diferente, que bom para ele também, ele conseguiu se desenvolver nisso. Então a gente já começa a ter esse impulso de valorizar a vida, de valorizar as pessoas, de valorizar as situações pelo lado positivo dela, e não valorizar o lado negativo. Emmanuel diz para nós assim, aliás, né, tem aquela passagem daquela história moral, né, daquele conto, que diz, né, que uma pessoa morava numa casa e ela ficava o tempo todo olhando pela janela que ela tinha na cozinha, as roupas penduradas no varal, ou na corda para os cariocas, né, na casa do vizinho. E ela ficava assim, aqueles lençóis são sujos, aquela pessoa nunca lava a roupa, ou quando ela lava igual o nariz dela, tá tudo manchado, isso, aquilo. Até que chegou uma hora, né, que ela foi conversar com alguém na casa dela e disse assim, não, mas olha a roupa daquela pessoa. Ele falou assim, não, mas o problema não é a roupa dela, é a sua janela que está suja. Aí foi lá, lavou a janela e percebeu que os lençóis eram limpos, brancos e sem mancha nenhuma. É a mesma coisa do nosso caso. A gente começa a olhar para a vida das pessoas e começa a analisar o mundo à nossa volta pela nossa perspectiva. Quantas pessoas que a gente começa a conversar e ela demonstra um pessimismo que parece que tem uma nuvem negra em cima dela. Nada tá bom, nada tá certo, tudo não presta. Porque o mundo é isso, porque eu não vejo a hora disso acabar, porque eu desconfio de todo mundo, porque o político não presta, porque aqueles médicos fazem isso. A gente conversa e quando a gente sai de lá parece que a gente está sugado, né? A gente dá vontade de tomar aquele banho de sal grosso, né, Lívia? Para dar uma aliviada na carga negativa que a gente recebeu. Chega a ser muitas vezes, Flor, dependendo do avanço das coisas, né? Tá certo, Ju. Então a gente começa a ver o mundo por essa perspectiva negativa porque nós trazemos dentro de nós a nossa insatisfação, o nosso pessimismo. Porque se todo mundo vive no mesmo mundo e todo mundo convive com todo mundo, por que tem pessoa que é feliz com tudo que tem e tem outros que são infelizes com tudo que tem? É porque ele foi premiado, porque ele foi isso, porque foi aquilo? Não, é porque inicialmente ele construiu uma visão do mundo a partir dos seus próprios valores. Vamos dar uma olhadinha aqui no que Emmanuel traz para nós, né, nas reflexões a respeito. Então ele separa naquele versículo que a gente leu sobre Tito, mas nada é puro para os contaminados e os infiéis. Esses contaminados e os infiéis são esses que trazem ainda essas manchas, essas máculas morais dentro dos seus corações e veem o mundo por essa perspectiva. E Emmanuel diz assim para nós: o homem enxerga sempre através da visão interior. Com as cores que usa por dentro, julga os aspectos de fora. Pelo que sente, examina os sentimentos alheios. Na conduta dos outros, supõe encontrar os meios e fins das ações que lhes são peculiares. Daí o imperativo da grande vigilância para que a nossa consciência não se contamine pelo mal. Quando a sombra vagueia em nossa mente, não vislumbramos senão sombras em toda parte. Junto das manifestações do amor mais puro, imaginamos alucinações carnais. Se encontramos um companheiro trajado com louvável apuro, pensamos em vaidade. Ante o amigo chamado à carreira pública, mentalizamos a tirania política. Se o vizinho sabe economizar com um perfeito aproveitamento da oportunidade, fixamo-lo com desconfiança e costumamos tecer longas reflexões em torno das apropriações indébitas. Quando ouvimos um amigo, na defesa justa, usando a energia que lhe compete, relegamo-lo de imediato às categorias dos intratáveis. Quando a treva se estende na intimidade da nossa vida, deploráveis alterações nos atingem os pensamentos.
Virtudes nessas circunstâncias jamais são vistas. Os males, contudo, sobram sempre. Os mais largos gestos de bênção recebem lastimáveis interpretações. Guardemos cuidado toda vez que formos visitados pela inveja, pelo ciúme, pela suspeita ou pela maledicência. Casos intrincados existem nos quais o silêncio é o remédio bendito e eficaz, porque, sem dúvida, cada espírito observa o caminho ou o caminheiro segundo a visão clara ou escura de que dispõe. Então, esse ensinamento para nós, ele começa a nos levar a essa reflexão para a gente poder ver o mundo de uma forma diferente. Algumas pessoas podem nos incomodar, porque não é nem sempre, né, as coisas são ruins, porque nós vemos o lado ruim da coisa. Algumas vezes as coisas dão errado, né, as pessoas fazem errado, às vezes o comportamento também é equivocado, e isso gera algum tipo de constrangimento para nós ou para outras pessoas, mas a supervalorização daquele evento faz com que nós não vejamos, por exemplo, os valores daquela pessoa, embora estejam ali mascarados, né, ocultos pelo comportamento equivocado dela. Então ela errou sem dúvida nenhuma, mas também ela acertou. E aí, por causa de um erro que ela cometeu, todo o erro acabou depois, todo o acerto que ela teve simplesmente foi apagado. Nós temos aquela outra história que fala de alguém que certa vez foi magoado por uma pessoa muito querida, e ela então escrevia na areia cada uma das mágoas que ela tinha. E a dúvida ficava, né? Por que você está escrevendo na areia? É porque depois a água vem e apaga. Agora, muitos de nós escrevem na pedra as mágoas que nós sofremos, e aí então nós eternizamos aqueles eventos, aqueles momentos, aquelas situações, e vamos alimentando sempre, cada vez mais, aquela lembrança, que é uma lembrança negativa, que é uma lembrança destrutiva para todos nós. Deixa eu ver aqui. A Olivia colocou, né, vi um vídeo muito bacana ontem, um homem cego escreveu numa plaquinha: me ajude, sou cego. As pessoas passavam e sequer o enxergavam. Uma mulher passou e escreveu outra coisa na placa, de repente todas as pessoas passaram a dar moedas. Ao final do dia a mulher voltou e ele perguntou, né, o que você escreveu? E a mulher respondeu, né, a mesma coisa, só que de uma forma diferente. Ela havia escrito: está longe do dia, pena que eu não posso vê-lo. Tudo uma questão de ótica. E é mesmo assim, né, a gente tem aquela história também, né, do próprio Rui Barbosa, da venda de uma chácara, vocês se lembram desse trecho, né? Então, tudo na nossa vida é uma questão de perspectiva, e a gente tem que buscar uma reeducação para que a gente possa pensar de modo diferente. A gente tem que corrigir o nosso modo de pensar, corrigir o nosso modo de agir, corrigir os nossos hábitos, e é um trabalho difícil. Quando se fala em reforma íntima, uma expressão que é muito utilizada dentro do meio espírita, nós falamos de primeiro nós temos que quebrar muita coisa, e quebrar coisas que nem sempre nós queremos. Até porque também muitos desses comportamentos negativos e agressivos que nós temos, eles acabaram se desenvolvendo por uma questão de autodefesa. Porque a gente fica sempre assim, porque eu quero ser bom com todo mundo, e todo mundo fica pisando em mim. Eu quero ficar sorrindo para todo mundo, e eu vejo um monte de gente fechando a cara para mim. Se é assim, então eu vou me proteger. A gente começa a fazer as nossas escolhas. As escolhas de autodefesa, as escolhas da nossa autoproteção. Só que nós nos protegemos de uma forma equivocada. Porque a melhor forma de nós nos protegermos, na verdade, nunca é devolvendo a mesma agressão que nós recebemos. Mas é exatamente dar a outra face. Aquele ensinamento do Evangelho que não fala para nós de dar a outra face no sentido de nós continuarmos nos expondo às agressões e aos constrangimentos. Não é aquela história assim, olha, já que você bateu nesse meu rosto, fique à vontade para bater aqui também. Pelo contrário, a gente tem um capítulo inteiro no Evangelho segundo o Espiritismo, de uma interpretação que Kardec traz, ao mesmo tempo, né, que os espíritos também complementam, falando exatamente isso. A gente dá a outra face, mostrando uma resposta diferente daquela que a pessoa deu, e não agindo da mesma forma. Então, se você me agrediu, eu simplesmente vou colocar para você, né, vou te colocar naquela condição de alguém que passa por uma doença, alguém que está desequilibrado. E eu vou continuar sorrindo para você mesmo assim, mesmo que você feche a cara. Porque, afinal de contas, esse comportamento é seu. E é você que está se envenenando, não eu. A Sandra colocou, né, por mim, explica o homem que julga, né? Deixa eu ver aqui. Eu não entendi sua pergunta, Sandra. O homem que julga, em que sentido você diz? Porque, na verdade, o julgamento, para todos nós, a gente pode dizer,
né? A gente pode dizer assim, que o julgamento é quando você começa a avaliar as pessoas de acordo com os seus valores. Então eu julgo aquele que é bonzinho e aquele que é egoísta, aquele que é caprichoso, aquele que é relaxado, aquele que é ignorante, aquele que é inteligente, aquele que é participativo e aquele que é egoísta, aquele que é esforçado, aquele que é encostado. Eu vou julgando as pessoas de acordo com o meu ponto de vista. Então eu disse, eu acho que você é assim, eu acho que o outro é desse jeito, só que esse julgamento ele acaba sendo um grande equívoco, porque nós não temos a pureza no coração para poder avaliar exatamente em que condição aquela pessoa está. A gente avalia assim, o que aquela pessoa provoca em mim de positivo ou provoca de negativo. Então, nós somos o centro da atenção a partir do momento em que nós fazemos o julgamento. E se nós não temos valores sólidos e puros dentro de nós para sermos uma referência, então a gente começa simplesmente a apontar o dedo. Já começa a questão do preconceito, que o Júnior colocou agora. O que é o preconceito? O conceito é aquilo que nós pensamos a respeito das pessoas. O preconceito é aquilo que eu penso sem sequer conhecê-lo. Eu olho para ele e já começo então a estabelecer os meus julgamentos. E aí tem aquela passagem do Evangelho também que fala sobre a trave no olho. A trave no olho diz o seguinte, você não consegue ver um cisco, você julga o cisco no olho do outro e não consegue ver uma trave no seu olho. Né? A trave seria, né, uma sujeira maior ainda. Quer dizer, nós temos uma sujeira maior no nosso olho, aquele olho inchado, vermelho, dolorido, e a gente fica dizendo, né, como o seu olho é feio. Então, esse é um grande problema, porque não é a questão de nós avaliarmos as pessoas, a avaliação ela é justa para todos nós. Nós avaliamos as pessoas por aquilo que elas são, por aquilo que elas falam, da forma como elas agem. Se por acaso na minha casa eu posso dizer a característica da personalidade de cada um. Eu posso falar no meu ambiente de trabalho, os colegas que trabalham bem e os colegas que não trabalham. No grupo do qual do qual nós participamos, nós começamos a ver quem são as pessoas que são mais amigas, aquelas que não são. De repente você vai num lugar e encontra uma pessoa e fala, eu não acredito que essa pessoa está aqui. Então nós fazemos uma análise que é muito natural e nós buscamos aquilo que nos satisfaz. Só que isso é natural e isso é muito justo também. Porque nós queremos, na verdade, buscar uma forma de sermos felizes, de termos conforto, de termos uma saúde social, uma saúde psíquica. Isso é muito natural. Só que o problema é que nós temos dentro de nós enraizados valores que são tão imperfeitos e tão negativos que aí então nós começamos a fazer um julgamento injusto, uma análise injusta da situação. Porque nós não analisamos a pessoa por aquilo que ela é. Nós analisamos por aquilo que ela nos provoca de efeito negativo, normalmente. Nem o lado positivo a gente consegue enxergar. Ali em cima a Jandira colocou, né, quando acontecem essas coisas comigo, eu penso, né, Jesus te ilumine e a mim não desampare, né? Tem aqueles que dizem assim, né, que Deus te abençoe e o diabo que te carregue, né, Jandira? Então a gente tem que começar a mudar um pouquinho essa nossa forma de abençoar as pessoas, né? Que passa aquele motorista, né? Que de repente ele passa buzinando do seu lado e mostra a mão, mostra o dedo, te xinga, aquela coisa toda. Aí a gente dá aquele sorriso, acena e fala assim, vai com Deus, e que um poste te encontre lá na frente. Aí depois a gente vê que aconteceu alguma coisa, a gente fala, bem feito. Esse nosso bem feito nada mais é do que um sentimento de vingança que a gente tem dentro de nós. A gente muitas vezes não tem a capacidade de provocar vingança, mas a gente se satisfaz quando alguém ou alguma circunstância nos vinga diante daquela pessoa. Então assim somos nós. Nós somos o centro do universo. Só que eu sou o centro do universo, vocês também se acham o centro do universo e cada um se acha o centro do universo. É por isso que o universo está tão dividido. Nós temos vários universos no mesmo universo. E aí temos que começar a ver as coisas de uma forma diferente. Essa ideia da fraternidade que a gente fala, de um tratamento fraterno, de um pensamento fraterno, de uma avaliação fraterna das pessoas, é vermos exatamente aquilo que existe de mais positivo. Existe de mais nobre nas pessoas e é isso que nós temos que valorizar. A Flor colocou lá em cima, eu vou trabalhar o bem e dar exemplos bons como resposta. É a melhor coisa que a gente tem que fazer, né? E todo mundo, né, Flor? Não é só você não, porque essa é uma realidade nossa. O problema é que quando a gente começa a conversar sobre isso, a avaliar essa situação, a gente começa a ver a realidade, que nós, infelizmente, somos assim. A Lívia colocou, né, o motorista do ônibus universitário nunca respondia boa noite para ninguém. Eu e uma amiga comentávamos isso toda vez que íamos subir, o cumprimentávamos como sempre. Daí faz 2 dias que ele passou a responder, né, acho que vencemos o coitado pelo cansaço. E é por aí mesmo. Porque de repente ele não fala de boa noite, porque a noite pode não estar boa para ele. A noite estaria boa se ele estivesse na casa dele,
né, com os pés para cima, jantado, com os filhos, com a esposa. Isso seria uma ótima noite. Agora, trabalhar num trabalho como aquele, pessoas que não compreendem, um trânsito insuportável, um salário que não é nada agradável, de repente alguém vem boa noite, ele vai olhar para você e dizer boa noite por quê? Só que na verdade a gente deseja a boa noite para ele. A noite dele pode não estar sendo boa, mas nós desejamos mesmo assim. E nada como educação, né? Pois é, nada como educação para quebrar qualquer tipo de resistência. É um sorriso, é uma palavra carinhosa, é uma palavra educada, um tratamento digno das pessoas. Cumprimentando, dando um sorriso, isso aí abre qualquer tipo de portas. Mesmo que naquele momento a pessoa não esteja predisposta a isso, mas se insistir, certamente vai acontecer. É um porteiro, é um comerciante, é um motorista de ônibus, é alguém do nosso trabalho. Se por acaso ele está infeliz, o problema é dele, a infelicidade é dele, não minha. Eu estou construindo a felicidade dentro de mim. Porque a nossa felicidade, a gente sabe muito bem disso, ela não depende de nada que existe fora de nós. Eu não dependo dos outros para ser feliz. Eu posso depender dos outros para poder satisfazer a minha carência. Eu não dependo da matéria para me fazer feliz. A matéria me proporciona conforto. A felicidade é quando eu respiro, quando eu olho para dentro de mim mesmo, e aí então eu digo assim, eu sou satisfeito, né, com aquilo que eu sinto, com aquilo que eu penso. Ainda enfrento dificuldades, apesar da vida que eu tenho, do mundo que eu tenho hoje, mas ainda assim eu estou satisfeito, porque eu estou no caminho certo. E aí então a gente começa a construir essa felicidade e ela vai se irradiando de acordo com as nossas ações, de acordo com o nosso pensamento, com os nossos gestos. Quantas pessoas dizem assim, eu sou feliz, mas eu não olho para ninguém. Na verdade você não é feliz, você é um egoísta. Porque é o egoísmo que te faz ficar dentro dessa casca e você se sente feliz desse jeito. Só que nós somos espíritos que não existimos para vivermos o isolamento. Nós somos espíritos que nos desenvolvemos cada vez mais conforme a gente vai abrangendo cada vez mais a nossa família. Essa família espiritual que existe à nossa volta. Isso é felicidade. Isolamento nunca é felicidade. Ele pode ser satisfação dentro do egoísmo, mas jamais felicidade. O Arnaldo colocou para nós ali em cima, né, as pessoas em geral apresentam um espelho, né, que reflete nossos sentimentos, emoções e atitudes, né, são importantes para a nossa renovação e reforma. Agora, o mais importante, Arnaldo, é quando a gente, não apenas a gente percebe que as pessoas refletem isso, é quando nós percebemos que isso é o reflexo. Quando eu digo assim, olha, eu estou agindo de uma forma errada, é essa a nossa avaliação, é essa a nossa análise que a gente faz a respeito da vida, que começa a chegar nesse processo de transformação, de renovação. Porque do contrário, como eu falei para vocês, no nosso mundo hoje, quando você liga a televisão, você vê fora da janela da sua casa, você vê pela janela do carro no trânsito, as pessoas não estão preocupadas com isso, porque a vida delas é uma vida tão difícil que elas se esqueceram de ser felizes, de serem felizes. Elas simplesmente estão tentando sobreviver. E quando a gente fala em sobrevivência, é a lei do mais forte, é a lei da selva. Só que nós não vivemos numa selva e nós somos capazes de sermos felizes e fazer os outros felizes também, apesar das nossas lutas, que são lutas legítimas. Ninguém aqui passa por um sofrimento, por um capricho divino que simplesmente não gosta, não vai com os nossos olhos. Deus olha para nós e diz assim, não foi com a sua cara, você vai sofrer. E olha para o outro e diz assim, não, com a sua cara eu fui, então você vai ser feliz. Na verdade, nós estamos vivendo aquilo que nós construímos no nosso passado e no nosso presente. Porque nós estamos também construindo agora. A vida que a gente tem, o nosso círculo social, a forma como nós nos relacionamos com as pessoas, é uma construção nossa. Nós tomamos essa decisão. Agora, no nosso passado, trazendo aquelas mazelas, aquelas dívidas que nos acompanharam há tanto tempo, elas fazem parte da nossa construção também. Então nós estamos aqui hoje, vivendo essa experiência, tendo oportunidades de transformar a nossa vida. A felicidade, Sandra, ela é muito difícil de nós definirmos, né? Ou seja, nós não podemos definir aquilo que nós ainda não conhecemos na realidade. Então, na verdade, nós fazemos uma comparação. Nós olhamos assim para aqueles espíritos que conviveram conosco, que foram capazes de amar as pessoas sem cobrar nada, sem ter nenhum tipo de cobrança, as pessoas que se doam pelo bem do próximo, pelo bem de si mesmo, são aquelas pessoas que se respeitam pelas escolhas que faz, em termos de saúde, de relacionamento, de sentimentos que desenvolvem. Nós temos aquelas pessoas que vivem verdadeiro tormento afetivo, porque elas querem aquelas pessoas próximas a ela para poder satisfazer a sua carência.
E aí então ela não tem, ela sofre, sofre, sofre. Então na verdade a felicidade para nós é um estado de equilíbrio. Eu amo as pessoas, independente delas me amarem ou não, e a gente não fala de um amor passional. É aquele amor de dizer que as pessoas têm que vir me abraçar, me trazer presente, me agradar. É um amor de desejar que ela seja tão feliz quanto todos nós somos, ou estamos tentando ser. Então quando Jesus disse que a felicidade não é desse mundo, é uma realidade, porque são sentimentos, né? Eu vou te dar um abraço qualquer dia, Sandra. É um sentimento que nós temos, que ele vem se desenvolvendo gradualmente. Mas como pelo fato de nós estarmos ainda nessa dificuldade toda que a gente vive, a gente não consegue ter interpretação do que é o amor verdadeiro, do que é a felicidade verdadeira, o que é a caridade verdadeira. A gente não tem compreensão. É como nós pegarmos uma criança que estuda ainda no ensino fundamental, aprendendo as operações básicas de matemática, aprendendo alfabetização, que gagueja na hora da leitura, e você passar para ela uma equação complexa de trigonometria. E isso a gente leva para o lado intelectual. O lado moral é a mesma coisa. Como é que você pode dizer para alguém amar incondicionalmente, ser feliz incondicionalmente, se ela vive ainda movida pelo instinto do egoísmo, o instinto da vaidade, o instinto da sobrevivência? Mas quando a gente começa a perceber assim, não, eu sei que eu sou assim, mas eu também sei que esse não é o caminho. E eu vou começar então a trilhar por um caminho diferente, buscando aquele objetivo. E isso tudo começa com o quê? Essa transformação nossa íntima e começar a ver o mundo de uma forma diferente. Olhemos para o mundo com sorriso, olhemos o mundo com otimismo. Mesmo diante de dificuldades, nós vemos passeatas acontecendo no nosso país, protestos e tudo mais. Nós temos o direito de protestar por aquilo que é errado. Mas é um protesto construtivo, não é um protesto negativo. Não é desejando o mal das pessoas que a gente vai conseguir ganhar alguma coisa. Eu quero que essa presidente faça isso, eu quero que fulano aconteça isso com aquele, e eu quero buscar felicidade desejando isso para os outros. A minha participação naquilo que eu falo, naquilo que eu penso, seja ao vivo, seja numa rede social, seja num debate que eu participe, sempre tem que ter um objetivo positivo, um objetivo construtivo. De negatividade, o mundo não precisa da minha contribuição. O mundo precisa da minha contribuição para reconstruí-lo e não para destruir, porque nós já estamos no escombro. São poucas as construções que se mantiveram em pé, as construções morais que se mantiveram em pé aqui no nosso mundo. Então a gente tem que voltar a reconstruir, a nossa contribuição tem que ser essa. Se eu não puder fazer nada de positivo, que eu não faça nada, então, para não contribuir com a negatividade. Mas que eu me esforce para sempre levar alguma coisa positiva. Tem aquele ditado, né, para a gente finalizar o nosso estudo de hoje, que diz assim que a mão que entrega uma flor sempre tem perfume. Algumas vezes ela fica machucada por causa dos espinhos, mas ela jamais deixa de cheirar o perfume. Que as nossas mãos sejam assim, que as nossas palavras sejam doces, otimistas, perfumadas, que o nosso olhar seja carinhoso, generoso, fraterno, tolerante e paciente também. É isso que o mundo precisa. E se nós abraçamos uma filosofia como essa, que é uma filosofia de esclarecimento, de crescimento, então o nosso trabalho é exatamente fazer com que ela se torne a prática. Tem aquela frase que diz assim que, para muitas vezes, as nossas ações são o único evangelho que uma pessoa pode ler. Porque ela não acredita mais nas religiões, não acredita mais nos livros, e ela fica perguntando quem são as pessoas boas desse mundo, quem são as pessoas realmente verdadeiras naquilo que acreditam. Então é o nosso comportamento que será para as pessoas a referência que elas precisam. E esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel. A Flor colocou, fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Pois é. Então, meus amigos, reflitamos. Guardemos o cuidado da forma como nós vemos o mundo. Silêncio quando necessário, uma palavra educativa quando possível, e um trabalho contínuo na reconstrução de nós mesmos e na reconstrução de nosso mundo. Isso é que é o mais especial para todos nós. Eu vou passar para a nossa amiga Beth, que vai fazer um encerramento para nós. Mais uma vez, depois no livro Fonte Viva, é o texto número 34 que nós lemos hoje, Guardemos o Cuidado. Faça uma leitura cuidadosa, né, uma leitura silenciosa, reflexiva, para que a gente possa alcançar, né, a real mensagem que o Evangelho e que também Emmanuel e os amigos espirituais desejam transmitir para nós. Nós não alcançaremos o mundo espiritual, as esferas mais elevadas, por aquilo que a gente sabe. A gente vai alcançar por aquilo que a gente é. E essa característica vai depender da transformação que nós realizamos dentro de nós e daquilo que nós contribuímos para a transformação do nosso mundo também. Passando para a nossa amiga